Se você ama cinema, com certeza você já viu alguma dessas aberturas clássicas. O rugido do leão da MGM, o globo terrestre da Universal, a mulher segurando a tocha da Columbia, a montanha imponente da Paramount. Mas você já parou pra pensar o que tudo isso significa de verdade? Quem é esse leão e como é que foi gravado isso? E essa logo da Universal, criada em 1927, antes mesmo de alguém sair da Terra? Onde que fica essa montanha da Paramount? E quem é essa mulher com a tocha que a gente já viu milhões de vezes? Bom, essas perguntas quiseram me fazer ir mais fundo. E quando eu digo fundo, eu fui até lá no Cafundó do Judas para encontrar essas respostas. O que eu descobri são histórias muito doidas sobre essas animações. Então se prepare, porque hoje a gente vai desvendar os mistérios por trás dessas vinhetas icônicas e outras curiosidades que você nunca imaginou. Muita gente diz que as publis aqui do canal são muito integradas ao conteúdo e não dá pra sentir nem a transição entre conteúdo e publicidade. Mas dessa vez é diferente, porque o que eu quero anunciar agora, eu tenho certeza que você vai gostar e muito. A Insider se antecipou e já começou as promoções da Black November, oferecendo os melhores preços do ano. E o melhor, com o meu cupom especial APROFUNDO15, você ainda ganha 15% de desconto, que é cumulativo com os descontos do site, podendo chegar até 40% off. Mas atenção, esse desconto máximo só acontece quando você soma o cupom aos descontos já disponíveis no site. Agora é o momento perfeito para você adiantar suas compras, porque os estoques são limitados. Não perca a chance de garantir os produtos da Insider, como a Tech T-shirt que eu uso faz muito tempo e recomendo muito você ter no seu guarda-roupa. Além de ser super confortável, essa peça não desbota, é anti-odor, seca rápido e o melhor, não precisa passar. E tem mais, está disponível em tamanhos P ao Extra GG, tanto para homens quanto para mulheres. Então corre que essas ofertas são por tempo limitado. Adquira já suas peças e aproveite para economizar investido em tecnologia e durabilidade com a Insider. Vamos começar com uma que me intriga até hoje, a da Universal. A Universal é um dos estúdios mais antigos dos Estados Unidos, criada em 1912. No início do século XX, os Nickelodeons eram os principais locais onde os filmes eram exibidos. Eles eram pequenos teatros que cobravam 5 centavos, daí o nome Nickel, e exibiam filmes curtos, geralmente de 10 a 20 minutos. Esses espaços eram bastante populares, mas começavam a ser substituídos por salas de cinema maiores e mais sofisticadas, à medida que o público crescia e demandava produções mais longas e elaboradas. Em 1912, a indústria cinematográfica estava começando a se organizar em torno dos estúdios, muitos dos quais se formariam em Hollywood nos anos seguintes. Na década de 30, o estúdio Universal começou a ganhar destaque e se consolidar como um dos grandes nomes de Hollywood. Filmes como Nada de Novo no Front, um drama de guerra impactante, colocaram o estúdio sob os holofotes não apenas pelo sucesso de bilheteria, mas também pela profunda mensagem antibélica que tocou o público e a crítica. Ele teve um remake pela Netflix em 2022, ganhando 4 Oscars. Ao mesmo tempo, a Universal encontrou seu nicho abraçando o gênero do terror, trazendo para as telas monstros que se tornariam lendas. Com astros como Boris Karloff, eternizado como um monstro em Frankenstein, e Bela Lugosi, o icônico Conde Drácula, o estúdio dominou as bilheterias e conquistou um público sedento por sustos e emoções. A primeira versão da logo da Universal Pictures com o icônico globo terrestre foi concebida em uma versão mais arcaica em 1916 e outra versão melhorada no ano de 1927. Quando eu soube dessa informação, me veio direto na cabeça. As primeiras imagens da Terra do espaço foram capturadas só em 1946, quando um foguete V2, lançado pelos Estados Unidos, tirou fotos de uma altitude de 65 milhas. Então, como que a Universal poderia representar o mundo quando a humanidade ainda não havia se aventurado no espaço? Então, tem uma resposta. Para criar o design, eles usaram mapas e referências artísticas disponíveis.
Claro, a Terra que aparece nessa abertura não é exatamente precisa, já que os cineastas se basearam em imagens simplificadas e estilizadas. A nossa percepção do globo terrestre é muito mais antiga do que a exploração espacial. Por exemplo, os gregos Pitágoras e Aristóteles já defendiam que a Terra era redonda. Em 250 a.C., Eratóstenes chegou a calcular com bastante precisão o tamanho da circunferência terrestre só observando sombras em diferentes cidades. Séculos depois, com as grandes navegações em 1493, globos terrestres como o de Martin Behaim ajudaram a popularizar ainda mais essa visão do planeta esférico. Eu gosto muito da versão de 1932 porque nessa época a gente nem falava em efeitos especiais digitais ou computadores. Então eles tiveram que fazer tudo manualmente com essa logo da Universal, que é um globo do tamanho de uma bola de basquete, com o escrito Universal Pictures girando, enquanto tem essas luzes atrás para dizer que são estrelas. Eu acho muito vintage, muito lindo, muito estético. Em 1933, ela ganhou uma versão azul e no ano seguinte uma versão colorida com tons de amarelo. Depois de algumas versões, em 1993, tivemos um vislumbre do que seria a introdução definitiva do estúdio. A mais nova e mais conhecida melodia tema da Universal foi composta pelo compositor e maestro Jerry Goldsmith em 1997. E para o 100º aniversário da Universal, eles estrearam um logo novo em 2012. E deve ser esse que a gente está mais acostumado. A melodia de Goldsmith foi adaptada e arranjada por Brian Tyler. Tá, esse mistério tá resolvido. Outra abertura que também sempre me intrigou foi a da MGM, aquela com o leão rugindo. Tudo começou em 1916, quando o estúdio Goldwyn Pictures, que mais tarde se fundiu com o Metro e Mayer, formando a MGM em 1924, adotou o leão como parte da sua identidade visual. A ideia de usar o leão veio do publicitário Howard Dietz, inspirado pelo mascote da sua universidade, a Universidade de Columbia, cujo time esportivo era conhecido como The Lions. O leão foi escolhido para simbolizar poder, força e majestade, qualidades que a MGM queria associar ao que se tornaria a realeza do cinema. Quando a MGM foi oficialmente formada em 1924, o logo original já exibia um leão real no centro, cercado por uma fita de filme e acompanhado pelo lema em latim Ars Gratia Artis, algo como a arte pela arte. A primeira abertura da Goldwyn mostrava um leão tranquilo, de boas. E em 1923, também, o leão só nos encara por alguns segundos. O icônico rugido só foi incorporado em 1928, que foi quando a gente começou a ter sons nos filmes. Desde então, 7 leões diferentes foram utilizados. Um detalhe curioso é que o primeiro rugido do leão não era realmente dele. A sonoplastia foi gravada separadamente e depois foi sincronizada com a imagem. Eles também utilizaram rugidos de outros animais para compor o som que a gente conhece. Em 1935, tivemos as primeiras paródias da introdução, onde o leão foi trocado pelos irmãos Marx, um grupo de comédia da época. O logotipo também passou por diversas transformações ao longo dos anos. Tem uma que eu lembro muito que era do Tom e Jerry. Eu acho que eu desbloqueei uma memória sua agora, né? Em 1983, o filme Cerveja Maluca fez uma paródia mostrando seus bastidores. Hey, Growl, what are you doing? Make some noise, you know. Yeah, we gotta start the movie. Hey, keep growling. Gee, I think he's bummed out. Stick a pin in his bum, eh? No way. What are you on, Valium? Maybe I ought to crank his tail, eh? That'll start him up. Maybe we okay, start up. Come on, eh? Maybe we ought to call Start Marlon up, Perkins, Mr. eh?
Get Wild Kingdom here, eh? Mas aí você pode se perguntar, como é que isso foi gravado? Então, foi com leões treinados e tudo de verdade. Uma imagem viralizou algum tempo atrás mostrando como teria sido feita a gravação, e é óbvio que ela é fake, né? A montagem bem ruim, na verdade. Agora, essa imagem, apesar de parecer meio absurda, é real. Foi exatamente assim que eles gravaram. Hoje, a introdução foi totalmente revitalizada e ainda continua com o mesmo charme da original, mesmo com um leão agora feito em CGI. Talvez a mais emblemática dessa lista seja a da Fox, com aquela música que a gente sabe cantarolar de cor. O logo da 20th Century Fox é um dos símbolos mais emblemáticos de Hollywood e sua história começa em 1935, quando duas companhias, a Fox Film e a 20th Century Pictures, se uniram. A fusão resultou não apenas num novo nome, mas também em um novo símbolo. A ideia inicial do logotipo foi criada pelo artista de efeitos visuais Emil Koza Jr., que deu ao design o seu aspecto tridimensional característico. Esse impacto visual poderoso foi imediatamente reforçado pela fanfarra inesquecível composta por Alfred Newman, um dos maiores compositores da era clássica de Hollywood. Essa música, com o seu toque grandioso, foi introduzida para aumentar a sensação de espetáculo que os filmes do estúdio prometiam e logo se tornou inseparável. Com o tempo, o logo da 20th Century Fox foi atualizado para acompanhar os avanços tecnológicos, especialmente no campo da animação e dos efeitos especiais. Ele teve algumas edições especiais, como o do filme Quem Não Corre Voa, de 1981, ou de Edward's Mãos de Tesoura, em 1990. Mas a minha preferida é de Alita, Anjo de Combate, com um trocadilho com o nome do estúdio. De século XX, a logo se transforma em século XXVI, pois o filme se passa em um futuro distópico em 2563. Em 2004, uma versão em 3D mais moderna estreou junto com o filme O Dia Depois de Amanhã, agora mostrando uma cidade de fundo. E eu sempre me perguntei, onde será que isso fica? Apesar de não ser uma representação fiel de Los Angeles, a cidade é sim inspirada na capital do cinema. Em 2020, após a aquisição pela Disney, o estúdio foi renomeado para 20th Century Studios, e o logotipo foi levemente ajustado para refletir essa mudança, removendo Fox do nome, mas preservando a essência do design e da música. Se você ainda não é inscrito aqui no Aprofundo, por favor, aperte esse botão aqui de inscrição, porque isso me ajuda muito e a gente está chegando quase a 250 mil inscritos. Vamos lá, falta pouco. Você pode também deixar um like nesse vídeo e se a opção de hypar estiver disponível, você ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. Essa semana eu soltei uma enquete lá no Clube Aprofundo, porque a gente vai falar sobre desenhos animados. Então eu lancei uma enquete pra gente falar sobre Pica-Pau, sobre as aventuras de Jack Chan e sobre Padrinhos Mágicos. E o escolhido foi Pica-Pau. Então logo a gente vai ter um vídeo sobre esse ícone dos desenhos animados, que é o Pica-Pau. Se você quiser me ajudar a escolher os temas, assistir todos os vídeos um dia antes de todo mundo e ainda ter o seu nome no final de todos eles, faça parte do Clube Aprofundo. É só apertar nesse botão Seja Membro que você vai fazer parte de uma comunidade incrível. É isso, obrigado, bora voltar pro vídeo. Muita gente diz que ela é a mulher mais famosa do cinema, a nossa Mona Lisa da sétima arte. E eu tenho certeza que você já viu ela muitas e muitas vezes. A Dama da Tocha, da Columbia Pictures, aparece na abertura de inúmeros filmes, segurando sua tocha brilhante, simbolizando a grandiosidade da indústria. Mas você já se perguntou quem realmente é a mulher por trás dessa imagem lendária? Então, ninguém sabe direito.
A lendária atriz Bette Davis disse em sua autobiografia que a atriz Claudia Dell foi a jovem cuja imagem foi usada como logotipo da Columbia por anos. Mas outros acreditam que foi a atriz Evelyn Venable, conhecida por seu papel no filme Uma Sombra que Passa, de 1934. Ela é bem parecida, mas ainda tem outras candidatas. Em uma entrevista, a atriz Amelia Bachelor afirmou que foi recrutada pelo próprio chefe da Columbia, o Harry Cohn, em 1936, para posar como a figura da tocha, mas nem sabia para qual fim era o ensaio. E se você achou que o mistério terminava aí, ainda tem a Jane Bartholomew, que disse ter sido o rosto escolhido na década de 40. Sua história foi aceita por alguns veículos de imprensa. Finalmente, em 1992, para a versão moderna do logotipo, a modelo Jane Joseph foi quem posou para a pintura que vemos até hoje. Durante a época que o logotipo estava sendo criado, a Columbia fez diversos testes com várias modelos, sem que nenhuma delas soubesse ao certo o propósito dos ensaios fotográficos. Mas e aquela montanha da Paramount? Por alguma razão, eu sempre achei que fosse o Monte Everest, por, sei lá, ser o monte mais famoso do mundo. Mas não é. Em 1916, a Paramount era apenas uma distribuidora, mas foi o seu fundador, o Mr. Rodgson, quem teve a visão de criar o famoso logotipo. A palavra Paramount em inglês significa de suprema importância ou preeminente. Ou seja, o logotipo da empresa é um trocadilho com Mount, que também significa montanha. A inspiração veio de um lugar inesperado, uma lembrança da infância de Rodgson, que conhecia uma montanha em Utah. Ele pegou aquela imagem da sua memória e transformou em um símbolo de grandiosidade e permanência. Ao redor da montanha, 24 estrelas brilhavam, representando os atores contratados pela Paramount na época. Ao longo dos anos, esse número foi ajustado para 22 por questões estéticas, mas as estrelas continuaram a simbolizar os talentos que fizeram parte da história do estúdio. Apesar da lenda dizer que o pico Artesunrajo nos Andes peruanos pode ter sido uma das inspirações para o formato, a verdade é que o desenho foi sendo estilizado ao longo dos anos. E essa logo da montanha, com as estrelas surgindo, a música, poxa, sempre me dava uma sensação muito boa. Diferente de outra abertura que sempre me deixava com muito medo e sempre com uma sensação de desconforto. O nome desse som é Deep Note da THX ou THX, como eu sempre falei. Você provavelmente já ouviu essa explosão de som logo antes de um filme começar, mas o que muitos não sabem é que esse som icônico foi criado em 1983 pelo Dr. James Moore, engenheiro da Lucasfilm, como um símbolo de excelência em qualidade de áudio. Moore desenvolveu um algoritmo de síntese exclusivo para esse projeto com um objetivo claro: fazer o público sentir uma experiência crescente, começando com uma nota suave e misteriosa, até atingir um clímax sonoro que praticamente explode na sala de cinema. Essa jornada sonora de 30 segundos capturou a essência do que a THX buscava representar. Uma imersão total no mundo do cinema, onde cada detalhe sonoro importa. E não só no cinema, se você já jogou, sei lá, Need for Speed Underground 1, você vai saber do que eu tô falando. EA Games. Challenge everything.
A primeira vez que o público ouviu o Deep Note foi em Star Wars Episódio 6, O Retorno de Jedi, em 1983. A partir daquele momento, a THX se tornou sinônimo de qualidade audiovisual. Com o passar dos anos, o Deep Note evoluiu. Em 2005, no aniversário de 20 anos da THX, o som foi remasterizado usando as tecnologias modernas de áudio para torná-lo ainda mais claro e envolvente. Mas mesmo com essa atualização, a essência permaneceu intacta. É muito doido pensar como tudo tem história. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o Linha Direta e eu desvendei alguns segredos da abertura. Também tem um vídeo do Super Cine que fez muito sucesso, onde a gente desvenda os segredos dessa abertura, do plantão da Globo, da vinheta do horário de verão. E é muito doido você pensar que tem muito trabalho envolvido só por aqueles pequenos segundos. E se tivesse uma coletânea que pegasse toda a trilha sonora das nossas vidas, com certeza essas músicas estariam lá. Menos a da THX, né? Porque, nossa, toda vez que eu quero esquecer essa música, parece que ela vem no meu ouvido e... Ah não, tá tocando de novo. Então agora eu vou sonhar. Sacanagem isso aí, hein? Sacanagem. Oi, meu nome é Lucas Seixert, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Você pode perceber que nós estamos num cenário diferente porque eu tô construindo um novo estúdio pro Aprofundo. A gente vai ter um cenário totalmente novo e para você ver a construção dele, como é que eu tô montando isso, você pode me seguir no @aprofundoideias, que lá eu mostro todos os bastidores do canal. E aí, você gostou desse tema? Faltou alguma outra abertura que você gosta? Alguma abertura que ficou na sua cabeça? Claro que dá pra fazer uma parte 2, porque tem várias outras aberturas que eu acho super icônicas. Tem a da Disney, que tem, acho que a música que mais me arrepia, assim, a música que mais me dá nostalgia. Eu acho que é uma das aberturas mais incríveis de todas. Tem a abertura da Marvel também, que querendo ou não, chega a dar uns arrepios quando você ouve ela, que você vai assistir algo épico, algo incrível. Nos filmes bons, né? Porque tem filmes que tem essa abertura que são muito ruins. Tem também algumas brasileiras, como a música do Maurício de Souza Produções, que tinha nos desenhos e filmes da Mônica, que eu tinha um certo tipo de medo, não vou mentir. Queria muito agradecer a Insider também por estar patrocinando esse vídeo. Eu estou sempre com a minha inseparável Tech T-shirt. Então aproveite a Black November, use o meu cupom APROFUNDO15 e também aperte no link aqui da descrição ou do comentário fixado para você conseguir vários descontos. Porque o cupom APROFUNDO15 é acumulativo com os descontos do site, então pode chegar até 40%. E claro, assim você ajuda esse canal a crescer. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo do Aprofundo até o final. A gente se vê na próxima. Até mais!